Bom dia, e aí, tudo bem com você? Nós vamos continuar, nós vamos começar, melhor dizendo, essa nossa aula falando dos desdobramentos da Primeira Guerra Mundial e pós-Revolução Russa, por assim dizer. Só que o nosso foco ele vai sair nesse momento um pouco da Europa e a gente vai olhar a América, mais precisamente os Estados Unidos da América. Nós vamos falar o que o livro chama a atenção de vocês aí na página 100 para os anos felizes. Como assim? O que são os anos felizes? Bom, os Estados Unidos, ele sai da Primeira Guerra Mundial como o país que não se envolve diretamente, mas que ele financia os países aliados e auxilia como? Mandando bens de primeira necessidade, comida, petróleo, e emprestando dinheiro, né? E esse dinheiro era emprestado a juros. Então os Estados Unidos ele sai como uma nação que ganhou muita grana com dinheiro emprestado a juros aos países do bem, vamos assim dizer, que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial. E qual é o cenário da Europa? A gente não pode deixar de refletir sobre o cenário da Europa. O cenário da Europa é um continente arrasado, que precisa se reconstruir, que precisa de gêneros, de alimentos, de equipamentos, que precisa recuperar os campos agricultáveis. Quem é que vai emprestar dinheiro e vender esses bens? Justamente os Estados Unidos. Então, para os Estados Unidos, é um período de grande prosperidade, de grande abundância de grana. É onde surge o termo American Way of Life. O que é o American Way of Life? É o estilo de vida americano. Qual que é esse estilo de vida americano? A sociedade baseada no consumo, em que para ser feliz é preciso consumir mais. Consumir o quê? Qualquer coisa que a indústria fizer. Aqui nós estamos falando das primeiras televisões, liquidificadores, torradeiras, enceradeiras, carros. É nessa realidade que vão surgir os subúrbios. O que é os subúrbios? São aqueles bairros mais chiques que estão um pouco afastados dos grandes centros urbanos. São bairros residenciais afastados dos grandes centros urbanos, que a gente pode chamar hoje de quase esses condomínios, esses grandes condomínios abertos aí. O que facilitou também é que o governo concedia crédito pessoal para as pessoas, emprestava dinheiro para as pessoas e também a publicidade. Café, gente? A publicidade fazia com que as pessoas fossem incentivadas a pegar dinheiro emprestado. Bom, viu? Agora, um outro ponto que junto com esse crescimento econômico e essa ideia de soberania americana vai surgir são os conflitos sociais. Como assim os conflitos sociais? Eram grupos específicos que manifestavam intolerância contra os outros grupos específicos. Quem eram esses grupos específicos? Comunistas, judeus, católicos, que foram alvos de campanhas discriminatórias. Tá? Comunistas, judeus, católicos que foram alvos dessas campanhas. Nesse contexto, vai surgir, pessoal, uma organização racista no sul dos Estados Unidos, e o sul dos Estados Unidos, ele é um lugar na sua história onde sempre teve como base a segregação racial, ou seja, o racismo. Esse grupo que surge nesse contexto, ele é conhecido como KKK, ou em inglês KKK, que significa Klux Klan, tá? Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. O que essa galera fazia? Essa galera, ela
expande o seu campo de atuação, expande a sua atividade em estados dos Estados Unidos como Texas, Oklahoma, o Arkansas, a Califórnia e o Ohio. E o objetivo básico deles era caçar negros, enforcá-los em postes de iluminação pública. Eles tinham como costume também crucificar os negros e atear fogo nas cruzes. Mesmo a KKK ou a Ku Klux Klan sendo um grupo extremo de organização racista, o preconceito racial com os negros nos Estados Unidos não era uma realidade exclusiva do Sul, mas de todo o estado, de todo o país, estado no sentido de país. A segregação racial, em vários lugares, eles tinham um amparo de lei, era lei. Então você tinha bairros de brancos, bairros de negros e bairros assim de brancos. Negros só podiam entrar se eles tivessem uma licença especial e se eles fossem trabalhar. Então eu tenho minha carteira, vamos colocar assim, minha carteira de trabalho está assinada na casa de George W. Bush. Então, o que você está fazendo aqui? Não, eu trabalho na casa dos Bush, está aqui meu documento, está aqui meu passe, eu estou indo trabalhar. Aí essas pessoas poderiam ir. Se estivessem simplesmente andando à toa em bairros de brancos, provavelmente eles seriam presos. Então, haviam bebedores em repartições públicas, tinham bebedores de brancos e bebedores de negros. Um negro não podia beber água no bebedor de branco, que dava muito conflito. Os conflitos raciais nos Estados Unidos foram violentos, sangrentos ao extremo. Muita insatisfação com a discriminação racial e as lutas pela igualdade. Um exemplo que a gente pode encontrar na história foi o caso de uma mulher chamada Rosa Parks, que se tornou o símbolo da luta dos negros contra a discriminação lá nos Estados Unidos, que em dezembro de 1955, Parks recusou-se a ceder o lugar para um homem branco num ônibus. Ela se recusou a ceder, a levantar do lugar que ela estava sentada para que um homem branco sentasse, porque nos ônibus o fundo era destinado aos negros, os negros não podiam sentar na frente dos ônibus. Isso aconteceu na cidade de Montgomery, no estado do Alabama, onde vigorava um regime de segregação. E foi o estopim bem sucedido para o boicote de ônibus de Montgomery organizado pelo movimento negro local. Tá? Somente depois de muitas lutas, os negros tiveram direito à cidadania, como por exemplo frequentar escolas com brancos. Uma realidade que a gente ainda vê aí, para quem assiste aquela série Todo Mundo Odeia o Chris, que ele é um negro que estuda numa escola de brancos e todo mundo é surpreso porque tem um negro estudando lá. Não é? Quando a coisa que era comum era escolas de negros serem frequentadas apenas por negros. Um outro ponto fundamental aqui, pessoal, e não reparem que esse vídeo de hoje ele vai ficar um pouco maior porque o conteúdo ele é extenso, é que junto com tudo isso, os anos felizes, e os anos felizes marcados pelo consumo, tá? Então, se ele está marcado pelo consumo para que as pessoas consumissem bastante, significa que tem uma atividade industrial muito intensa. Vou pedir licença de vocês, mais um cafezinho aqui na minha xicrinha aqui. Então, se tem um consumo muito grande de produtos industriais, é porque tem uma atividade industrial muito grande acontecendo. Os Estados Unidos, ele exporta muito desses produtos industrializados para a Europa. Só que chega um ponto que a Europa, ela é ruim para a Europa ficar importando muita coisa, ficar importando. Ela começa a se restabelecer enquanto atividade industrial, né? Só que os Estados Unidos produz tanto, que ele não consegue absorver a produção dele mesmo. Então acaba que as mercadorias, quando a gente tem uma oferta de mercadoria muito grande e uma demanda muito pequena, então o preço cai. Então como eles não conseguem acompanhar,
a indústria acaba dando sinais de queda de produção, então o American Way of Life começa a falir, começa a quebrar. E em 29, olha esse número marcante, 29 de outubro de 1929, 29 de outubro de 1929, acontece uma queda vertiginosa, ou seja, na Bolsa de Valores, ou seja, estava lá em cima os números, de repente, ó, despenca os números, o valor das ações. Então você comprou uma ação de determinada empresa que valia aí, sei lá, $500. No outro dia ela tá valendo 10 centavos. Meu Deus! Esse episódio ficou conhecido como o crack, ou em inglês o crash, que é o barulho que uma coisa faz quando ela quebra. Ela não faz... Em português seria o nosso... Quando uma coisa quebra. Então esse aí é o crack, em bom português, o crack, em inglês é crash, da Bolsa de Valores, que teve como consequência que vários países, inclusive o Brasil, quebraram financeiramente. Aqui no Brasil, quem é afetado diretamente é aquilo que eu sempre falo para vocês, sempre falei para vocês, é o baronato do café, os grandes barões do café que quebram. Então tem gente ali que anoiteceu milionário e que no outro dia cedo quebrou. Tava pobre. Muita gente se suicida. Tem aquele famoso prédio dos Estados Unidos, o Empire State Building, em Nova York, que na época era o símbolo desse poder econômico americano, porque era o edifício mais alto do mundo. Hoje não é, né? Hoje nós temos lá em Dubai, sei lá, um prédio que é o maior do mundo. Mas na época, o Empire State Building era esse símbolo do capitalismo, porque ele marcava como lugar, o prédio, a construção civil mais alta do planeta. Então muita gente subia na cobertura do Empire State Building, muitos empresários que eram ricos à época, subiam na cobertura do Empire State Building e pularam, se mataram. A depressão, e aí os Estados Unidos ele entra num período conhecido como a depressão econômica, que se espalha pela sociedade, uma espécie de depressão social, uma descrença nesse modelo liberal, nesse modelo liberalista, aí que tem essa ideia de uma pouca ou nenhuma influência do Estado, do governo, na economia de um país, tá? Isso foi provocado pelo aumento do desemprego, pela falência de empresas, pela falta de acesso a gêneros básicos, e esses gêneros básicos aí, para eles aí é macarrão, as coisas comuns aí do dia a dia que a gente come. Em decorrência dessa crise, entre 1929 e 1932, a produção industrial nos Estados Unidos foi reduzida em 54%. Então isso é muita coisa, é muita gente desempregada. O número de homens e mulheres sem emprego chegou a quase 15 milhões. Um verdadeiro colapso ao liberalismo econômico, tá? E o que o governo fez para levantar? Ele fez um novo acordo. Tá? A palavra aqui é New Deal, tá? Que significa, em uma tradução livre, um novo acordo, que é um programa para superar a crise. Que durante quem estava no comando aí era o presidente Franklin Roosevelt, que ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, governou o país entre 1933 e 1945. E aí, nos primeiros anos desse governo, o Roosevelt e a sua equipe econômica tentaram superar essa crise com um programa de reformas que ficou conhecido como New Deal, ou Novo Acordo. Tá? As ideias aí para essa superação da crise veio do economista John Maynard Keynes. Tá? As ideias do Keynes elas tinham como ponto central, e prestem bem atenção aqui, os princípios tradicionais do liberalismo econômico que marcaram a administração dos Estados Unidos na década de 20. Enquanto o liberalismo valorizava a pouca regulação do mercado, Keynes defendia um maior equilíbrio entre a intervenção do Estado em vários setores
da economia. Então é um liberalismo assim, mais ou menos, porque o Estado, em determinados momentos, ele precisa intervir na economia. Não é como esses liberais mais radicais que acreditam que o Estado não precisa intervir. O Estado precisa intervir às vezes, igual está acontecendo hoje, com essa crise do coronavírus. A equipe aí do Paulo Guedes, ela defende uma não intervenção do Estado. Mas se o Estado não intervisse na economia, como por exemplo aí o que eles chamam desse Corona Voucher aí, essa ajuda de R$600, mais rolagem de impostos, rolagem de dívidas aí, provavelmente a situação estaria muito pior, não é? Então, as principais medidas, e prestem bastante atenção nas principais medidas do New Deal. Primeiro, a questão do preço das coisas. Então, o governo controlava o preço de diversos produtos agrícolas e comerciais. Depois, empréstimos. A concessão de empréstimos aos fazendeiros endividados para que pagassem suas dívidas e reorganizassem a produção. Obras públicas, a realização de diversas obras públicas para oferecer trabalho, tá? Para oferecer trabalho. Então, mais uma vez, é um jeito que o Estado influencia na economia. Então, o Estado faz obras públicas de infraestrutura e contrata pessoas e paga as pessoas para que elas trabalhem. O salário-desemprego, né, ou que a gente chama aqui de seguro-desemprego, né, que é a criação de um salário de desemprego para socorrer os trabalhadores que perdiam seus empregos e favorecer as atividades econômicas. Não atinge o New Deal, não atinge todo o sucesso esperado, mas as reformas conseguiram frear, dar uma freada aí na crise e aos poucos a economia ela vai ressurgindo aí, tá? Paralelo a isso, pessoal, nós precisamos pensar que o mundo ele continua girando. Apesar da crise imensa dos Estados Unidos, o mundo continua a girar, o mundo continua a rodar. Nós vamos falar aqui sobre regimes totalitários, tá? O que são os regimes totalitários? Então nós vamos sair aqui de um paralelo, tá? Nós vamos abrir aqui um paralelo e nós vamos voltar nossa atenção para a Europa. Então, nesse momento, pessoal, eu preciso que vocês segurem essa ideia. Crise nos Estados Unidos, tá? Crise nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos saiu da Primeira Guerra, muita grana, tal. Deu uma quebrada, mas a Europa continua. E o que continua? São as insatisfações dentro da Europa em virtude do resultado da Primeira Guerra Mundial. Então, como a Europa ainda estava fragilizada, começando a se recuperar, forças sombrias, forças escuras, o lado negro da força continuou operando, essas forças sombrias ainda estavam operando na Europa. São os regimes totalitários. Então, o que é? Na Europa, com o aumento das reivindicações operárias, que incomodavam boa parte das elites, em vista dessas manifestações, representantes dessas elites foram favoráveis ao surgimento de governos autoritários, capazes de impor mais controle a quem? Aos trabalhadores, que ganharam muitos direitos, tiveram muitos direitos assegurados e foram para a mudança de um sistema. É fundamental o engajamento dos trabalhadores. Por que é fundamental? Porque é o trabalhador que mantém a máquina circulando. Então, se o trabalhador ele para, a elite ela fica extremamente incomodada. Quando todo trabalhador ele se une de maneira assim incondicional mesmo, se une, a elite, que é quem realmente ganha grana, não é? Ela se incomoda. Então, na década de 1920, essa ideia de democracia liberal passou também por uma crise em diversos países da Europa, como a Alemanha, a Itália, Portugal e Espanha. Nesse contexto, grupos favoráveis a regimes totalitários ganharam espaço no poder, tá? Vamos ver aí. Você sabe aí quem eram os regimes totalitários?
Tem ideia de quem eram esses regimes totalitários? A palavra totalitário vem de total, né? Em história, a gente vai se referir a regimes que pretendem transformar a vontade do Estado em um valor absoluto acima dos direitos fundamentais do cidadão. Então, o Estado ele tem mais poder e direito do que o do cidadão comum. Então, um reflexo disso é que nesses estados, nesses locais onde existem regimes totalitários, nós não temos a ideia de um pluripartidarismo, ou seja, vários partidos. A ideia é que exista um partido único. E aí, pessoal, nós vamos ter dois modelos de regimes totalitários aqui, vamos colocar três aqui. 3 regimes totalitários principais: o nazismo, o fascismo e vamos colocar aqui o stalinismo, lá do Stalin, aquele cara que a gente tanto falou na nossa aula sobre Revolução Russa. O fascismo, e que é uma palavra que a gente escuta muito hoje, quando as pessoas falam, o Bolsonaro, seu fascista, o Carluxo, que é o filho do Bolsonaro, é um fascista, fulano é um fascista. Mas o que é o fascismo? O fascismo, na Primeira Guerra Mundial, com os resultados desastrosos para os italianos, e vamos colocar aqui que a gente se estima que morreram mais ou menos 700 mil pessoas na Itália e 500 mil ficaram feridas, além da miséria, inflação, desemprego, que foram os resultados que a Itália colheu pelo lado que ela escolheu, nesse clima de insatisfação dentro da Itália, que surge o Benito Mussolini, que é o representante fascista, é a cara do fascismo na Europa. Tá? Os fascistas diziam ter a solução para a crise italiana e propunham medidas de crescimento econômico. Muitos empresários vão acreditar nessas propostas e contribuíram para a ascensão de Mussolini, que em 1922 chegou ao poder. A primeira fase do governo dele, Mussolini estruturou o Estado autoritário, controlando a imprensa. Tá? A imprensa ela tem sempre um papel fundamental aqui, porque se a gente sabe de denúncias de corrupção de governo, é através da imprensa. Agora, se o governo controla a imprensa, toda notícia ela é controlada. Então, se uma notícia é falsa, ela acaba ganhando cunho de verdade, porque a imprensa não está falando a verdade, mas ela é controlada. Tá? Ele reorganizou os militares, as tropas militares, além de o governo estimular o ultranacionalismo. Essa ideia de Brasil acima de todos, por exemplo. Isso é uma coisa meio fascista, porque quer dizer, não tem ninguém acima de nós. Nós estamos acima de todo mundo. Nós não somos iguais. Eu também não estou falando para a gente ficar por baixo, mas que nós somos iguais, ou vamos lutar por uma igualdade. Não, nós somos melhor que todo mundo. Então é nesse espírito da Itália, que a Itália é melhor que todo mundo. A segunda fase, então a primeira fase é a organização do governo, um governo ultranacionalista, quer dizer que ninguém é melhor que os italianos, e a organização do exército. Na segunda fase, os fascistas conquistam o poder suficiente para implantar uma ditadura, ou seja, só quem vai mandar agora, não existe mais eleições, só quem manda é o Mussolini e a palavra final é dele. Tá? Ele torna-se chefe supremo do Estado, conhecido em italiano como Il Duce, ou o condutor. Il Duce, ou o condutor. Reprimiu violentamente, então tudo quanto há protesto contra o governo é reprimido violentamente, tá? Os adversários eles são caçados, são presos, são torturados, muitos são mortos, desaparecem. Ele aprovou uma reforma trabalhista por meio da Carta de Trabalho que ele regula a relação entre patrão e empregado. O governo fascista considerava que a educação pública é um instrumento para impor a sua doutrina. Então é aquilo que a gente fala da tal da ideologia. O governo ele vai impor o que ele quer através do sistema educacional. Então ele vai doutrinar as pessoas usando a
o sistema de educação. Então, olha só o lema da educação do Mussolini: crer, obedecer e combater. Crer que os italianos são melhores que todo mundo, obedecer a quem? O Mussolini, e combater a quem? Quem é contra o Mussolini. Tá? Então esse é um cenário. E prestem atenção nesses cenários, pessoal, porque é esse cenário que vai se desenrolar na Segunda Guerra Mundial. O segundo ponto, gente, o segundo regime, a gente vai falar aí do nazismo. Tá? O nazismo, ele surge com o Hitler, tá? Que no contexto, uma parcela da elite alemã, com medo da expansão do socialismo, que era algo que estava crescendo lá na Rússia, apoiou a criação de um partido autoritário antidemocrático chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Não confundam aqui socialista com socialismo, porque aqui não tem nada a ver. Mas nada a ver mesmo. O nazismo é de esquerda. Não, o nazismo não é de esquerda. O nazismo é de direita. A palavra socialismo, a palavra socialista, ela não é de direito autoral da esquerda. Não, tá? O partido... então nós temos aqui a criação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista. Que foi criado em 1919, e a partir de 1921 o Partido Nazista ele vai ser liderado por Adolf Hitler. Então qual que é a doutrina nazista? O Hitler ele escreve um livro chamado Mein Kampf, que significa Minha Luta. Nele ele escreve os ideais do que ele acreditava que ele iria combater. Não é? Então, a doutrina nazista ela vem com o racismo, está lá no livro do Hitler. Ele defendia a superioridade da raça ariana. O que é a raça ariana? Brancos, de olhos azuis, alemães. Essa é a raça ariana, que é a raça superior a toda e qualquer raça. Sobre todos os povos, então essa raça ariana era superior a todos os outros povos, como judeus, os eslavos, negros, ciganos, homossexuais, enfim. E por isso estabeleceu uma política de perseguição mais tarde a essa galera. Tá? O antissemitismo, ou palavrão antissemitismo, declarava que os judeus semitas formavam uma raça inferior que seria capaz de corromper e destruir a pureza alemã. Mas, na verdade, o que o Hitler estava de olho é no corredor polonês, que isso daí a gente vai conversar sobre isso quando a gente entrar em Segunda Guerra Mundial. Mas, uma coisa que Hitler faz na Segunda Guerra Mundial, ele invade a Polônia, ele cria campos de concentração, não é? Até esses dias o Bolsonaro ele falou uma frase nazista, bem nazista: o trabalho liberta. Essa frase aí ela estava estampada no portão de entrada de Auschwitz, que nós vamos falar que era um campo de concentração que as pessoas iam lá para trabalhar, mas na verdade elas iam lá para morrer, tá? O totalitarismo, que defendia a submissão total de cada indivíduo à autoridade do Estado, ao seu líder supremo, ou ao Führer, que era o título que o Hitler tinha, que era essa ideia do líder supremo. E o expansionismo, que o nazismo ia avançar mundo afora, tá? Então essa aqui é a ideia do nazismo. Nós não vamos nos aprofundar nisso porque a gente vai ter um capítulo especial sobre isso lá quando a gente for ver a Segunda Guerra Mundial. Depois aqui, pessoal, nós já estamos finalizando. Na Espanha nós vamos ter a ditadura do Franco, tá? A crise democrática liberal e o apoio aos regimes totalitários também afetaram a vida da Espanha e de Portugal nas décadas de 30. Na Espanha, após várias tentativas frustradas de golpe de Estado, o general
Francisco Franco, que era um fascista, também lutou pela conquista do poder em uma guerra civil com grupos republicanos, tá? E aí no livro de vocês vão ver que até o Pablo Picasso, que é um expoente aí das artes, ele vai pintar um quadro chamado A Guernica, que vai retratar aí a guerra, tá? E por último aí em Portugal, o Salazar, que também é um outro exemplo de um grande fascista europeu. Esse vídeo ficou um pouco mais extenso, mas vocês vão ver que o assunto ele realmente é extenso. Espero que tenha ficado claro para vocês, espero que vocês gostem dessa videoaula, tá? Escrevam aí para mim nos comentários o que vocês pensam, o que vocês acharam dessa galera, nazismos, a crise econômica. Deixa o joinha aí, curta o meu canal, deixa um comentário aí o que você achou da aula e a gente se fala por aí. Um abraço, até a próxima.